Hello, meus amados bebezinhos. Hoje, dia 31 de agosto, último dia do mês, eu vim falar com vocês aqui, só que esse vídeo vai ser, sei lá que dias de setembro. Então, eu quero falar pra vocês sobre jejum. Cara, eu vou ler o negócio que eu escrevi hoje, que eu li no Instagram, e eu achei muito bom mesmo. Eu vou ler pra vocês aqui algumas coisas e vou falar sobre o jejum e sobre o meu jejum, entendeu? Então, fiquem suaves, tranquilos. Nada vai... Eu não vou estressar vocês, tá? Respirem, respirem. Antes de qualquer coisa, solta a vinheta aí, Gabriela, do passado, do futuro. Voltei. O jejum que desagrada Deus. Então a gente vai falar de jejum, só que do que desagrada a Deus, entendeu? Eu anotei, e isso aqui eu anotei num dia que eu fiz jejum, porque todo mês, agora, no último dia do mês eu vou fazer jejum, porque eu vou contar pra vocês que eu parei de fazer jejum tem uns 2 anos, eu acho. Eu tava usando meu remédio como desculpa, de certa forma, mas agora eu vou tentar parar de usar, tá? Porque sempre antes de tomar remédio eu tenho que comer alguma coisa. Mas todo mês agora, no final, no último dia do mês, eu vou fazer jejum, então... Um dia não vai fazer diferença pra mim, né? Não vou morrer, eu acho. E vamos viver pela fé. Derrubar a carne e aumentar o Espírito Santo, né? E eu, como garota cristã, tenho um canal. Por que eu não vou usar isso daqui pra falar pra vocês sobre o meu jejum? Trazer testemunho também, falar sobre coisas. E, cara, como é tentador. Eu tinha falado que era um teste pra minha avó de Deus pra ver se eu, tipo... ia cair, mas eu acho que foi mais uma tentação do inimigo. Vou contar pra vocês. No último dia do mês, antes de eu ler isso aqui, né, eu fiz jejum, abri os olhos, e daí como eu tô voltando a fazer, e como eu tomo um remédio, eu não posso fazer muito tempo. Então eu faço da hora que eu acordo até meio-dia, ou da hora que eu acordo até 1h. E daí eu vou aumentando o horário também, né, é como eu tô começando, voltando, né. E daí hoje, eu peguei e acordei 9h30. Aí eu peguei a Bíblia, peguei meu caderno, que eu faço devocional toda noite. Aí eu leio a Bíblia, né? Que bom, Gabriela. Aí, ó, calma aí, deixa eu pegar aqui as coisas pra me mostrar. Daí eu peguei meu caderninho e minha Bíblia. Anotei, peguei caneta também. Aí eu li a Bíblia, 4 capítulos. Era pra eu ter lido só 3. Só que eu li 4 sem perceber. Daí eu li o 10, o 11, o 12 e o 13 de Marcos. Porque eu comecei a Bíblia toda de novo no final do ano, no início desse ano, e já tô em Marcos, no 2º livro do Novo Evangelho, do Novo Testamento. Do Evangelho. De certa forma não tá errado, né? Mas aí eu li, e daí aqui nesse caderno eu vou falar pra vocês o que eu coloco. Caso vocês querem fazer jejum e não sabem como começar, caso você se iniciou agora, sabe? Eu vou falar o que eu faço no meu jejum e vou falar o que eu faço no meu devocional. Primeiramente, antes de falar do meu jejum, eu vou falar do devocional. Todo dia eu leio a Bíblia. Quando eu acordo, que eu abro os olhos, eu agradeço a Deus pela minha noite, pelo meu dia de ontem e peço pelo... Eu agradeço pelo dia que passou e peço pelo dia de hoje. Peço pela minha família. Abençoo tudo. Aí eu me arrumo minha cama e depois eu vou pra escola. Aí eu venho, faço tudo que eu tenho que fazer. Aí, eu e a minha best friend, a gente tem Instagram, né? Daí a gente não conversa por lá. A gente fica enviando coisas cristãs que a gente vê e acha legal uma pra outra. Entendeu? Aí, enviando uma pra outra, eu tenho um caderno agora, esse aqui. E daí, ela me deu, inclusive. Aí ela me deu porque sentiu de Deus, e ela não sabia exatamente porquê, e não sabia o que eu ia fazer com ele, nem eu sabia, até que eu descobri, e agora eu tô fazendo isso. Aí eu anoto aqui, de um Instagram, o cara lá que tem Instagram, e daí tem muitas coisas boas. E daí eu sempre anoto aqui, depois, durante o meu devocional, só que tipo, depois de ler a Bíblia, e de escrever no caderno aqui. Aí eu escrevo coisas aqui, aí eu pego. E a gente fica se enviando coisas, né, minha best. Eu nem lembro que eu tava falando mais dela, então vamos pular do assunto. Aí, nesse caderno aqui, depois de ler a Bíblia... Ah, tá, daí eu falo com a minha best friend, a gente fica mandando coisa uma pra outra. Aí chega 8h da noite. 8h da noite, eu pego minha Bíblia, pego esse caderno, pego 2 canetas, vermelha e uma marrom ou azul, e vou pra guerra. Coloco louvor no meu celular, no Spotify,
E daí aqui nesse caderninho eu escrevo o devocional de hoje, e daí eu coloco meu nome. Sei lá porque eu coloco meu nome. E a data de hoje eu coloco em cima. Aí eu boto capítulos lidos, capítulo e versículo e livro. Que no caso, capítulo, versículo e livro seriam os versículos e livros que eu marquei na Bíblia favoritos. E daí nos capítulos e livros, eu vou falar pra vocês aqui, ó. O de ontem, 30/9. Devocional de hoje. Gabi Bueno, capítulos lidos 7, 8 e 9. Capítulos, livro e versículos. Daí o 7, capítulo 7, versículo 6. O versículo 35 do capítulo 8, o versículo 31 do 9 e o 44 do 9 me chamaram a atenção, eu marquei. Aí eu escrevo versículos mais tocaram. E daí nessa parte eu coloco o versículo e o capítulo, né? 7, capítulo 7, versículo 6 e uma setinha. Daí eu escrevo o que está escrito no versículo na Bíblia. Daí o versículo está escrito assim: e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Basicamente é isso que eu faço. Todos os capítulos que eu marco, como eu boto. Aí depois eu boto um resumindo. Aí, sim, gente, como eu tenho um TDAH, eu sou meio lerdinha, eu peço ajuda pro ChatGPT. Aí eu peço pra ele resumir os capítulos lidos e peço um aprendizado. E daí só que eu não resumo exatamente o que ele chama. Tipo, ele escreve um resumo, daí eu leio o resumo e daí por cima eu vou escrevendo algumas coisas aqui de cada capítulo, entendeu? Aí depois ele me dá aprendizado, daí eu leio os aprendizados e eu escolho os aprendizados que mais me chamaram a atenção e anoto na parte aprendizado. Aqui. E depois eu escrevo oração. Aí eu leio o aprendizado e vejo coisas que eu preciso melhorar, coisas que eu desejo e boto ali. Daí depois eu pego, escrevo amém, né? Na oração ali escrito e oro. Aí depois de fazer isso, eu fecho esse caderno, fecho a Bíblia e pego esse aqui e a caneta de novo. E daí, fazendo isso, eu pego, né, e falo, e vou no Instagram, lá no bate-papo, no direct com a minha best, e escolho algo pra anotar. Ontem eu anotei... Foi ontem? Acho que foi. Acho que ontem eu anotei, mas teve um dia que eu anotei a genealogia de Jesus para você não esquecer. Daí eu vou escrevendo, pego o marca-texto rosa, caneta vermelha, um azul e vou escrevendo. Basicamente, meu jejum... e depois disso eu encerro. Tiro o louvor, às vezes eu continuo escutando mais um pouco, e depois disso eu encerro. Mas antes de encerrar, eu peço para Deus me dar discernimento, compreensão e entendimento na leitura bíblica. Basicamente, o meu jejum hoje foi isso. Eu fiz isso, daí eu acordei, orei, agradeci pela minha... e depois, pra finalizar minha noite, eu sempre oro agradecendo pela minha noite e peço pelo meu dia de amanhã e peço pra abençoar a minha vida e minha casa e meus familiares e amigos. Aí hoje no jejum eu acordei, agradeci pela noite de ontem, peço pelo meu dia de hoje, peço pela minha família, pelos meus amigos, peguei a Bíblia. Aí como era jejum, eu li, em vez de ler um capítulo só, eu li 4 capítulos. Peguei o caderno, fiz tudo que eu faço todo dia. Depois disso, eu peguei, botei louvor no celular. Daí eu peguei a parte jejum. E vim anotando aqui. Eu anotei certas coisas. Eu anotei. Aí depois de botar sobre o jejum, eu peguei e fui lá em outra coisa, escolhi algo pra anotar. Hoje, algo que eu queria explicar. Aí foi isso aqui que eu peguei. Eu peguei 2 coisas. Eu peguei a diferença entre tenda, tabernáculo, templo, para você não esquecer. Daí eu anotei. E também teve esse daqui. Deixa eu só achar para falar para vocês. A ordem cronológica das cartas de Paulo, para você não esquecer. Daí eu anotei. E escrevi sobre jejum. Eu ia até ler o que tá escrito aqui, mas como o vídeo já ficou grande, se vocês querem que eu leia especificamente o que tá escrito aqui num vídeo separado, eu posso ler. E daí, depois de fazer tudo isso, eu peguei um vídeo, um Reels que a minha best me mandou, que eu acabei não vendo, e anotei aqui coisas que no vídeo me chamou a atenção, coisas que eu concordei, coisas que eu gostaria de lembrar, e anotei aqui. Aí depois, eu só fui tentada, entendeu? Aí depois de terminar aqui,
Eu botei carregar meu celular, escutei um pouco de louvor, arrumei meu quarto, minha cama, troquei de blusa porque eu tava com calor, botei carregar o celular. Aí, a mente do TDAH, mais o inimigo te tentando. Eu fui lá pra casa da minha Dinda e, tipo assim, o meu primo estava comendo rapadura. E daí a gente tava se provocando, um ou outro, né? Ele tem 4 anos, eu adulta, mas ele é meu filhado também. Daí a gente tava se provocando, daí ele ficava, tu quer rapadura? Quer? Aí eu falava que sim, nele, tu quer? Eu sim, nele, tu quer? E eu sim. Aí, só que ele nunca me dava, ele tava só zoando a minha cara. Aí teve uma hora que ele cansou de comer rapadura e deu pra mãe dele. Só que a mãe dele não queria mais, entendeu? Eu fazendo assim, sendo que não dá pra ver. E daí ela ficou com uma cara quase que eu pedi. Só que eu não pedi, sei lá por quê. Aí depois a minha prima tava falando que ia levar o bolo que a mãe dela fez pra ela ontem embora. Que por sinal eu comi 2 pedaços ontem e minha avó também, que eles deram pra gente. Daí eu lembrei disso e lembrei que o bolo tava muito bom. Aí o meu primo, o do meio, foi correndo falando, ah não, eu vou pegar o bolo que eu quero. Daí eu fui atrás dele porque eu ia pedir pra ele pegar um pedaço pra mim. Só que nesse tempo que eu tava correndo, eu lembrei que eu estava de jejum. Então, tipo assim, na parte do bolo eu lembrei, na rapadura não. Então eu quase caí e quase, né, joguei fora meu jejum. Aí depois eu fiquei esperando. Aí eu terminei 12h58, eu vim pro meu quarto, fechei a porta e entreguei o jejum para Deus. O meu jejum. Então, basicamente, é esse o meu devocional e o meu jejum. Eu ia falar pra vocês sobre o jejum, mas acabou que eu misturei jejum e devocional nesse vídeo. Mas se vocês querem que eu leia o que eu ia ler, tá? Eu posso ler aqui pra vocês e falar o que eu acho disso que o cara postou, né? Que tem a ver, tipo, ele não postou só da cabeça dele, né? Ele pegou coisa da Bíblia também. Eu posso ler pra vocês. E lendo, eu posso falar se eu concordo com ele em alguma coisa, se eu discordo. Mas eu anotei mesmo assim. E é isso. Esse é meu jejum. Esse é meu devocional. E essa sou eu, a Gabriela Bueno cristã. Se vocês querem mais conteúdos meus a ver com a minha parte cristã, tá? Tipo, testemunho, coisa do tipo, comentem aqui embaixo, tá bom? E é isso. Beijos, até o próximo. Tchau!